Olá, queridos e queridas, tudo bem? Graças a paz. Depois de um tempinho aqui, nós vamos voltar com a nossa aula, né? E a nossa aula é de número 9, né? Vamos orar antes, né, de nós começarmos. Estou aqui ajeitando aqui ainda as coisas aqui e eu queria orar nesse momento junto com você. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção, tua graça, tua orientação para nossas vidas. Quero pedir que onde quer que chegue, Senhor Deus, esse vídeo, com esse áudio, Senhor Deus, também chegue a tua palavra, chegue também a tua vontade, chegue o teu Espírito Santo. Eu quero glorificar a ti por cada pessoa, por cada irmão, por cada irmã que vai estar assistindo. Que tua bênção esteja sobre eles. E que o mundo espiritual, em Cristo Jesus, tu sejas aquele que conduza cada um deles e suas famílias à tua presença. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos na aula de número 9, né? Depois de um tempo aqui, nós estamos aqui sem enviar conteúdo para vocês. E a gente vai começar, né, trazendo a lembrança aqui do que nós falamos na última aula, que foi justamente, utilizamos Tiago, né, no capítulo de número 4, versículo 5, que diz que é o seguinte: vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, e com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós? Nós falamos na última aula, né, e temos falado sobre a questão da comunhão de Deus conosco e também da própria vontade de Deus habitar em nós, e do seu ciúme e a cada dia do desejo que ele tem de ter comunhão conosco e nós devemos ter comunhão com ele. Então nós vamos falar hoje, nós vamos continuar aqui e vamos falar a respeito de algo que eu achei muito interessante mesmo. Nós vamos falar sobre um dos tataranetos de Adão, que é Enoque. Nota que o seguinte, nós vamos dar um salto aqui bem grande quanto à questão do pecado de Adão e Eva, né, que nós já falamos bem anteriormente, sobre também a questão de Caim, né, ter assassinado Abel. Nós vamos também dar um salto sobre a questão de Sete, que invocou o nome do Senhor, e vamos chegar justamente a Enoque, que é o tataraneto, um dos tataranetos de Adão, né? E vamos pensar, gente, imaginar que um dia Enoque, né, ele foi até Adão e lhe perguntou sobre o tempo que ele viveu no Jardim do Éden. Vamos pensar, né, que Enoque queria saber mais detalhes de como era andar com Deus. E talvez você esteja assim pensando, talvez até pense assim, e se perguntando, mas como Enoque poderia falar com Adão? Isso não está na Bíblia. Mas Adão viveu 930 anos. E quando se vive muito tempo assim, com certeza, gente, uma das coisas que você verá são os seus tataranetos. Mas, e matematicamente, né, dá para a gente verificar isso. Adão ele tinha 687 anos, quando Enoque tinha 65 anos. Podemos deduzir essa matemática, né, de Gênesis capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz: depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 365 anos. Então é provável, né, que Enoque, aos 65 anos de sua vida, né, ele tenha tido um encontro assim, vamos dizer, um encontro com Deus, né, que é muito utilizada essa palavra, né, em algumas igrejas, um encontro com Deus. Tenha tido assim sua vida mudada, né, quando ele chegou, né, para ouvir as bênçãos, né, e até as angústias dos lábios de Adão, né? Como eu disse antes, gente, vamos pensar e imaginar, pois não tem relato bíblico, né, que afirme isso. Mas nota uma coisa, porém nós podemos pensar, né, que
nessa situação. E a Bíblia ela permite que a gente pense, que a gente imagine. Mas olha só, existem escritos históricos judaicos que falam a respeito da depressão que Adão sofreu após ter sido expulso do Jardim do Éden. E esses escritos judaicos, né, diz que o peso disso era quase insuportável, de tal forma que, né, que Adão nem sequer poderia pensar. E alguns escritos históricos também relatam como Adão e Eva se sentaram em cavernas escuras. Isso são relatos judaicos. Nesse caso, são relatos judaicos, tá? Não podendo olhar um para o outro por causa da vergonha que sentiam pelo que tinha acontecido. Adão tinha perdido seu esplendor. Gente, uma coisa é ouvir a promessa de caminhar com Deus e outra, diferentemente, é perder a realidade tangível de morar em sua glória. Nota uma coisa, nós temos uma promessa e uma esperança de que um dia vamos viver com Deus. De um dia vamos viver eternamente. De um dia vamos para o paraíso. Um dia nós vamos estar com Deus e saberemos de todos os segredos de Deus, né? E de todas as coisas. E Cristo vai contar isso para nós. Um dia nós temos essa esperança, mas imagina, gente, imagina perder tudo isso. Tá? Uma coisa é você ter a esperança e outra coisa é você perder tudo isso. E foi isso que aconteceu com Adão. Agora, Adão, ele sofreu uma indescritível perda. Tá? Nós ainda não tivemos o vislumbre. A gente sabe pela Bíblia, eu sei por Apocalipse, como será o céu, como é que será a terra, né? Novos céus, nova terra, como diz Pedro. Também diz, né, como está escrito também até mesmo ao relato do Apocalipse, que é jorração de ouro, né, mar de vidro, de cristal, né, cidade maravilhosa, tremenda, vida eterna, né, comunhão com Cristo, reinado com Cristo, tudo isso. Mas, diferentemente, é perder tudo isso, ter vivido isso e perder. Foi isso que aconteceu com Adão. A perda dele foi indescritível, né? E Enoque, talvez, ele insistia em saber tudo isso. Torno a dizer, gente, não existe relato bíblico que diga tudo isso, mas eu quero que você imaginemos e pensemos que Adão contou tudo o que viveu com Deus no jardim para Enoque. Agora nota, eu quero fiz aqui alguns apontamentos. Adão contando para Enoque como Deus havia lhe falado, de como formou do pó da terra. Imagina Adão contando isso, como que Deus havia falado, olha Adão, eu fiz você dessa forma, assim, assim, assim. E como Deus colocara o planeta Terra no seu eixo devido, corretamente, a fim de que todos os polos recebessem iluminação, calor e as estações no tempo certo. Imagina Adão contando isso. Imagina também agora, você mesmo, ouvindo isso futuramente. Imagina, gente, Adão contando como ele, né, como Deus havia formado as plantas, os rios, os mares, a terra seca, todos os animais terrestres e marítimos. Imagina tudo isso. Imagina Adão contando sobre as aves e a forma que cada uma delas procederiam, o tempo certo de nascimento de cada animal, de acordo com sua espécie. Imagina Adão contando tudo isso para Enoque. Imagina, eu imagino na minha cabeça. E não é pecado a gente imaginar isso. Pecado e não é heresia também. Pecado é a gente não poder imaginar isso. Deus ensinando tudo isso a Adão e Adão passando esse conhecimento, né, para Enoque, né, ou para os seus descendentes. Imagina também Deus informando para Adão como as sementes das árvores e plantas nasceriam.
e a força que continha em cada uma delas para produzir mais sementes e frutos. Imagina, gente, pensa em Adão dizendo como Deus havia feito tudo que existe. E imagina Enoque recebendo aquelas informações. Imagina a ordem que ele deu para o mar, dizendo assim: até aqui você vai poder vir com as ondas. Desculpa. Imagine Adão, né, ouvindo Deus dizer que para ele o nome de todas as estrelas e o tempo de sua formação. Tudo isso Adão recebeu informações de Deus. Imagina tudo isso. Imagina ele passando isso para Enoque. Pense como Adão ficou quando soube que haveria uma estrela chamada Sol, né, para iluminar e governar o dia, e um satélite natural, que é a nossa Lua, para iluminar com o reflexo do Sol a noite dos seres humanos. Imagine Deus permitindo tudo isso. Imagine Deus permitindo Adão dar nomes aos animais segundo a essência de cada um. E nota uma coisa, quando a gente fala sobre essência. Cada animal ele foi criado, foi formado e ele foi dado o seu nome de acordo com a sua essência. Por exemplo, o cachorro, ele tem o nome cachorro, né? Cão, cachorro, por causa da essência dele, porque ele é um ser que é dado de todo, né? Ele é um ser que você briga com o cachorro, né? De manhã cedo, ele sai de casa, quando você volta, o cachorro ele tá ali, né? Te recepcionando com todo carinho, com todo amor. É como se nada tivesse acontecido. Então a essência dele é isso. Agora, diferentemente de um outro animal, do burro, né? Ah, meu Deus. O burro, a essência dele é a seguinte: o burro considera que é seu dono aquele que lhe dá comida. Quem der comida para o burro tem como dono. Então a essência de cada um deles, né? Cada um deles recebeu o seu próprio nome por causa da sua essência. E Adão observava isso. Deus fez com que ele visse isso e observasse isso por sua essência. Então, gente, mesmo depois deles, né, Adão e Eva, ter falado sobre esse assunto, né, e sobre os nomes, quem dava a palavra final, Deus permitiu que fosse Adão que desse o nome final. Tudo isso Deus explicava. Imagina tudo isso e muito mais coisas. Imagina tudo isso e muito mais coisas. Imagine que agora talvez Adão chorando e se lamentando pela perda dessa comunhão com o Altíssimo Deus, por conta de uma desobediência. E é isso que a gente tem vivido nos dias de hoje. Muitas das vezes por conta de um desejo, por conta de uma desobediência, por conta de até mesmo de não reconhecer a palavra de Deus num todo e reconhecer que a palavra de Deus não é apenas um versículo ou dois, mas um todo, né? Eu estava vendo um vídeo que inclusive eu compartilhei da Camila Barros, que ela dizia sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, que a Bíblia, né, ela não é apenas um livro, a Bíblia ela é Cristo, né? E ela dizia que se a Bíblia é apenas um livro, por que então que não pode entrar na Coreia do Norte com a Bíblia? É preso. Por que não pode pregar a Bíblia na China? Por que os primeiros... Porque o primeiro livro que Hitler e os nazistas, né, mandaram queimar foi a Bíblia na Polônia e na Alemanha. Então, a Bíblia é um compêndio, a Bíblia é um todo. E muitas das vezes alguém tira versículo bíblico para que possa fazer uso para si mesmo e para o seu próprio prazer. Mas nota uma coisa, gente. Imagina tudo isso. Imagina Adão tendo tudo aquilo, tendo vivido tudo aquilo e ter perdido tudo aquilo. E como eu disse para você, na verdade,
Nós temos uma esperança de vivenciarmos tudo o que a Bíblia diz que nós vamos vivenciar. Outra coisa é perder o que já estava vivendo. E foi isso que Adão perdeu. Eu imagino um quanto, que quanto mais Adão falava e quanto mais ele dizia, mais Enoque ficava faminto por ouvir. Até que o desejo, a paixão de Enoque de andar com Deus verdadeiramente tomou conta de todo o ser dele. Até mesmo Enoque, ele herdou uma coisa que Adão não herdou. Adão voltou ao pó da terra. Mas Enoque, como diz Gênesis, no capítulo de número 5, versículo 24, diz o seguinte: Enoque andou com Deus e já não foi mais encontrado, pois Deus o havia arrebatado, tomado a força, tomado para si. Enoque saiu desse mundo sem ver a morte. Glória a Deus. No arrebatamento da igreja, eu acredito que é isso que vai acontecer também. Mas por que Deus tomou Enoque para si? Será que foi por causa do ministério profético dele, como está registrado lá em Judas 1, 14, 15, quando diz que o Senhor, quando ele profetizou, Enoque, profetizou, e está registrado em Judas, Judas, o irmão do Senhor, 1, 14, 15. O Senhor é vindo com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade. Tem mais alguma coisinha ali, depois você vê lá, Judas 1, 14, 15. Não foi por causa disso que Deus o arrebatou. Não foi por nada disso. E sim porque ele andou com Deus. E Hebreus capítulo 11, versículo 5 diz: agradou a Deus. O desejo de Enoque, gente, não era apenas ter conhecimento do que Deus poderia fazer por ele, como nos dias de hoje muitos desejam. Na verdade, o desejo de Enoque era conhecer intimamente a Deus, o que foi agradável a Deus. Enoque alcançou o que Adão não alcançou. Não mesmo, não apenas a questão de não passar pela morte, mas sim de ter alcançado o anseio que há no coração de Deus, de ter um relacionamento íntimo com Ele, do jeito que Ele anseia por nós. Querido, querida, que o nosso desejo seja grande em nos relacionarmos com Deus. Seja grande em nos termos o prazer de ter a companhia de Deus e também de buscar essa companhia. Que você e eu possamos entender isso, buscar comunhão com Deus todos os dias, buscar comunhão com Deus através da sua palavra, como buscar a comunhão com Deus através da oração, buscar a comunhão com Deus através em todos os momentos, orando, buscando em espírito e clamando a Deus, buscando através do Espírito Santo uma comunhão. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, mas que Deus abençoe todo o seu ser, para que você deseje se aproximar de Deus e ter comunhão com Deus. Que Deus te abençoe, que a paz de Cristo esteja contigo, que o amor de Deus esteja a cada dia dentro do seu coração e que a comunhão com o Espírito Santo te leve e te achegue mais e mais a Deus. Eu te abençoo, tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.